A evangelização é uma das principais atividades da igreja. Você saberia me dizer por que ela é tão importante? Por que a evangelização é tão urgente? E aí, você sente o desejo de evangelizar? Esse será o assunto da nossa aula de hoje. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou Murilo Alencar e estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Quero informá-los que o subsídio que eu estou utilizando sempre disponibilizo para os irmãos na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo, cliquem e façam um download desse material. Não custa nada, é um presente do Abrejaula para vocês. Os irmãos nos ajudam inscrevendo-se em nosso canal. Se tu já é inscrito, compartilha esse vídeo com mais alguém. Ativa o sininho para receber as notificações e deixa o teu like. É importante porque fortalece a nossa plataforma aqui no YouTube. Eu quero mandar um abraço a todos os irmãos que fazem parte do grupo O Pregador e a Pregação lá no WhatsApp. Se tu está assistindo essa pré-aula e ainda não conhece essa ferramenta, eu te convido a conhecer o curso O Pregador e a Pregação. O link também está aí na descrição do vídeo. Esse curso tem ajudado muitos irmãos e irmãs no ministério da pregação. Se eu fosse você, eu não ficaria de fora. Clica no link aí embaixo e vai rapidinho aí conferir o curso O Pregador e a Pregação. Vamos à nossa lição de hoje, lição de número 11, que será ministrada no dia 14 de março de 2021, e o assunto é compromissados com a evangelização. Você tem compromisso com a evangelização? Ou melhor, você sabe o que é evangelizar? Ou o que significa, qual a importância da evangelização? E eu gostaria justamente de começar definindo o que significa tanto evangelho como o que é a evangelização. É importante ter uma clareza desses dois termos a fim de nós estabelecermos aqui um alicerce firme para a exposição da lição de hoje, pois ela vai girar em torno desse tema, evangelho e evangelização. Comecemos definindo o que significa a palavra evangelho. Eu creio que todos sabem o que significa esse termo. O evangelho é a tradução de um termo comum no Novo Testamento da palavra grega evangelion, acho que é assim que pronuncia, e significa notícias boas, notícias felizes, alegres, jubilosas. É isso que significa a palavra evangelho, uma boa notícia. E alguém definiu o evangelho assim: o evangelho é a proclamação alegre da atividade redentora de Deus em Cristo Jesus a favor do homem escravizado pelo pecado. Qual é a boa notícia do evangelho? É que ele morreu e ressuscitou e hoje oferece perdão pelos nossos pecados. Mas ele oferece perdão e quanto custa isso? Não custa nada. É a boa notícia do evangelho. Custou o precioso sangue de Jesus, mas para nós quanto custa? Nada. Graça. Glória a Deus. É por isso que é uma boa notícia. Isso é o que significa evangelho. Mas o que seria a evangelização? Já que o título da lição diz assim: compromissados com a evangelização. Evangelização ou evangelizar são termos sinônimos, ainda que imperfeitos, mas são sinônimos. Evangelização ou evangelizar é espalhar as boas novas. Que boas novas são essas? De que Jesus morreu pelos nossos pecados, como já disse a vocês, e foi ressuscitado dentre os mortos, segundo as Escrituras, e que, como Senhor reinante, Ele agora oferece perdão dos pecados e o dom libertador do Espírito Santo a todos aqueles que se arrependerem e crerem. Isso é evangelização, é espalhar as boas novas, anunciar a boa notícia. Glória a Deus, é tornar o evangelho, essa boa notícia que é o evangelho, conhecida de todos. Então, nós temos aqui uma definição mais concisa, uma definição de mais peso, olha só, e também mais resumida. Evangelização é o ensino, anúncio, proclamação, pregação do evangelho, mensagem de Deus que nos conduz à salvação, com objetivo, esperança, desejo, anseio, meta de persuadir o pecador a se converter, se convencer, aleluia, se arrepender, bendito seja o nome de Jesus. Isso é evangelização. Então, meus irmãos, tendo definido o que significa evangelho e evangelização, creio que caminharemos com mais segurança
por nossa lição de hoje. O nosso texto áureo nos diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Olha como essas palavras de Paulo são profundas. Olha, eu não me envergonho do evangelho. Por que que Paulo ele diz que não se envergonhava do evangelho? Ele tinha motivos para se envergonhar. Porque para o grego era loucura. Não, um judeu morreu e ele é o Deus. Ele morreu para te salvar dos teus pecados. Ele te oferece salvação. Um judeu que morreu em uma cruz, né? Lá não, isso é loucura. Para o judeu, isso era blasfêmia. O grego era loucura. O judeu era blasfêmia. E Paulo disse assim, olha, eu não me envergonho do evangelho. Não, mas para o judeu é loucura. Para o judeu é blasfêmia. Para o grego é... Não, mas eu não me envergonho. Porque o evangelho, ele não revela fraqueza. O evangelho revela o poder de Deus para a salvação daquele que acha que é loucura, como também para aquele que diz que é blasfêmia. Glória a Deus. Nós temos aqui algumas versões para comparar e é bem interessante. Nós lemos na corrigida, que é a versão da lição, e eu trouxe a versão NVT que diz assim: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são poder de Deus em ação para salvar todos os que crerem, primeiro os judeus e também os gentios, versão NVT. Eu tenho uma versão viva antiga aqui, ela diz assim: não estou envergonhado desta boa nova a respeito de Cristo. Ela é o poderoso método divino de levar ao céu todos quanto creem nela. Esta mensagem foi primeiramente pregada aos judeus, porém agora todos são convidados a ir a Deus deste mesmo modo. Lembrando a todos que a Bíblia viva é uma paráfrase, né? Mas está o texto aqui bem interessante. A nossa verdade prática nos diz assim: a nossa responsabilidade para com a salvação de todos os seres humanos mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos torna servos de todos. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais enxergamos a nossa condição de servo. Paulo inicia a carta aos Romanos dizendo: eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. O que para os romanos era muito estranho, porque eles valorizavam a posição, eles valorizavam a visibilidade, a aparência, eles valorizavam cargos, e Paulo está dizendo assim: eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais entendemos a nossa condição de servo. Mas um texto que cabe muito bem aqui na verdade prática é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade diante de Deus e diante do mundo, de anunciar o Evangelho. Timóteo, ele recebe uma orientação de Paulo, versão NVT diz assim: eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra. Olha só, irmãos. Timóteo, você tem essa responsabilidade. Qual, Paulo? Pregue a palavra. Tem uma coisa aqui que eu estou lhe exortando, que eu poderia aqui lhe aconselhar, e eu faço isso diante de Deus e de Jesus. O que, Paulo? Pregue a palavra. E ele diz assim: esteja preparado. Certo, Paulo? Eu estou preparado para ir para o culto. Não é só preparado para pregar lá no púlpito, não. Esteja preparado para pregar em qualquer lugar. Ele diz assim: quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Quem tem compromisso com a evangelização, não importa a quantidade, não importa se há uma multidão ou não. Veja, Filipe, o grande evangelista, ele estava lá em Samaria pregando. E lá em Samaria, o culto era avivado, era gente sendo curada, gente sendo batizado, gente dando testemunho disso, testemunho daquilo, e era aquele mover, aquela graça, uma multidão de gente, de repente o Espírito disse: vai lá, vou te levar para pregar para um. Não, mas aqui tá bom, olha o tanto de gente aqui, mas vai pregar para o etíope eunuco. Não, mas eu vou sair de uma multidão para pregar para um. É a vida do evangelizador, do pregador. Tanto faz pregar para uma multidão, como pregar para um só. A responsabilidade de anunciar o evangelho é a mesma. Todas as vidas são
preciosa. Nós temos aqui alguns pontos apontados pelo pastor Ezequiel Soares, e o primeiro ponto é a evangelização como prioridade. A evangelização é sim uma prioridade, uma tarefa primordial da igreja. O segundo ponto, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Eu até achei esse ponto aqui um pouco deslocado para a lição que estamos estudando, porque ela vai tratar sobre expiação limitada e expiação ilimitada. Não nos deteremos tanto a esse ponto aqui, até porque nós que cremos, nós que partilhamos da fé pentecostal, cremos que Jesus ele morreu por todos, não apenas por alguns. Né? A salvação ele oferece a todos, e há vários textos na Bíblia que provam essa assertiva. E o texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É falacioso, é esquisito, é antibíblico dizer que Jesus morreu por alguns. Ele morreu só por aqueles que seriam salvos, por aqueles que já desde a eternidade foram destinados à perdição. Jesus não morreu por eles. Isso é antibíblico. Eu acho que é um assunto assim tão fora das Escrituras que não teríamos a necessidade de expô-lo, né? Mas os irmãos já fiquem cientes, né? A expiação ela não foi limitada. Já pensou, irmão? Jesus morrer só por alguns e por outros não? Ele morreu por todos. E se ele morreu por todos, por que todos não são salvos? Porque nem todos creem, nem todos o aceitam como seu único e suficiente Salvador. João capítulo 3,16, para que todo aquele que nele crê. A salvação ela não é compulsória, não é obrigatória. Jesus, a graça, ela não fere o livre-arbítrio de chegar assim e dizer, você agora é salvo, a graça é irresistível. Não é assim que acontece. Então, dizer que Jesus morreu por alguns no mínimo, né? A gente não quer chamar de um ensino herético, mas é um equívoco teológico muito grande. E nós temos aqui o terceiro ponto, a evangelização local e a evangelização transcultural. O que seria a evangelização local? A evangelização no bairro que mora, na cidade que mora, no país que mora. A evangelização transcultural é quando você parte para uma outra cultura, né? Seja até mesmo dentro do próprio país, porque, por exemplo, aqui a gente está no Nordeste. Se eu for evangelizar lá no Sul, eu vou me deparar com uma outra cultura, com outro modo de pensar. Né? Um abraço para todos os irmãos do Sul. É diferente, o linguajar é diferente, alguns costumes são diferentes, né? É uma cultura diferente. Então a evangelização transcultural é isso, e também o campo missionário, outros países como África, Europa, e por aí vai. Só que aqui você tem que prestar atenção numa coisa. Tem muita gente que tem um sonho assim muito grande de ser um missionário, de ir para a África, de ir para a Argentina, mas não evangeliza nem o bairro que mora. O vizinho mora do lado e o vizinho mora há 10 anos na rua e o vizinho nem sabe que ele é crente, mas ele tem um sonho, tem a chamada de ser missionário na África. Eu acho que toda chamada começa com um trabalho local, com uma evangelização local, um compromisso local. E depois, né, Deus ele pode te levar a outros lugares. Mas eu acho isso bem esquisito, né? Alguém dizer assim, eu tenho chamada. Chamada para quê? Eu vou ser missionário. Aonde? Eu acho que Deus quer me levar para a África. Mas e aí? Tu faz parte da campanha evangelizadora? Não. Tu participa da escola dominical? Não. Tu sai, tu evangeliza à noite, tu entrega panfleto, tu prega para os teus amigos? Não. Vai para a África fazer o quê? Né? Então nós devemos ter cuidado com relação a isso aqui nesse terceiro tópico. Dentro do subsídio, eu fiz aqui alguns tópicos. O primeiro é o desejo ardente pela evangelização. Todo aquele que tem o compromisso com a evangelização, ele sente o desejo de ganhar almas. Isso queima, arde dentro dele. É o nosso primeiro tópico. O segundo tópico são os requisitos para ser um ganhador de almas. O terceiro, por que evangelizar? Tá certo, mas eu vou evangelizar por quê? E o último tópico, falaremos sobre a urgência da evangelização. Iniciando pelo primeiro tópico, o desejo ardente por evangelizar ou pela evangelização, eu gostaria de citar aqui alguns homens, e digo isso, falo constrangido, né? Homens que passaram aqui por esse mundo e esse mundo não era digno deles. Eles tinham uma vida
de piedade, uma vida de devoção e um amor pelas almas inconfundível. Veja, John Knox, ele assim rogava: Deus, dai-me a Escócia, ou então eu morro. John Knox mudou a história da Escócia. Era um homem de oração, um homem apaixonado por almas. A rainha escocesa disse certa vez acerca de Knox: eu temo mais as orações deste homem do que os exércitos da Inglaterra. E veja que Knox mudou a história da Escócia em seus dias. Era um homem apaixonado por almas. Whitefield, ele implorava a Deus dizendo o seguinte: se não queres dar-me almas, retira a minha. Será que nós temos condição de dizer isso? A condição qualquer um tem, irmão Murilo, de dizer eu quero almas, mas há realmente em nosso coração amor pelas almas? As palavras condizem com aquilo que está no coração? Veja, Whitefield foi um grande evangelista. Matthew Henry, ele disse certa vez, eu acho isso aqui muito forte, palavras muito fortes: sinto maior gozo em ganhar uma alma para Cristo do que ganhar montanhas de ouro e prata para mim mesmo. Às vezes, eu quando estava digitando aqui o subsídio e vendo essas citações, eu confesso aos irmãos que eu me senti constrangido, né? Às vezes a gente pensa tanto em trabalhar, pensa tanto em ser bem-sucedido, em estudar, ter uma boa faculdade. Isso não é errado, a gente deve lutar por essas coisas. Mas perceba, assim, o sentimento do coração de Matthew Henry: olha, eu sinto mais gozo em ganhar uma alma para Cristo do que juntar montanhas de ouro e prata para mim. Meu Deus. Dwight Clyde Moody, falando sobre a questão da evangelização, ele disse a Deus: usa-me então, meu Salvador, para qualquer alvo e em qualquer maneira que precisares. Aqui está o meu pobre coração, uma vasilha vazia. Enche-me com a tua graça. Meu Deus, eu li isso aqui também, dizer: Senhor, meu coração vazio aqui, vem, Senhor. Meu pobre coração, enche-me com a tua graça. Me dá condições de dizer isso aqui, me usa para qualquer alvo, em qualquer maneira que o Senhor precisar. Henrique Martin, ajoelhado na praia da Índia, para onde ele foi enviado como missionário, ele dizia lá na praia: aqui eu quero ser inteiramente gasto por Deus. Isso é desejo por alma, irmãos. Desejo por evangelização. Às vezes falta em nosso coração esse desejo aqui. Isso é uma verdade. Olha esse exemplo aqui. Esse aqui foi o mais forte. David Braidner. Ele disse o seguinte: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Envia-me até os confins da terra. Envia-me até os bárbaros, habitantes das selvas. Envia-me para longe de tudo que tem um nome de conforto. Envia-me para a morte, se for no teu serviço, e para o progresso do teu reino. Meu Deus do céu! Esse homem, ele disse também certa vez: não me importava o lugar ou a maneira que tivesse que morar, nem qual sofrimento tivesse de passar, contando que pudesse ganhar almas para Cristo. Quando dormia, sonhava com essas coisas, e ao acordar, a primeira coisa que me ocupava a mente era essa grande obra. Não tinha outro desejo a não ser a conversão dos perdidos. Um homem inteiramente compromissado com a evangelização, ardia em desejo por evangelizar, era um nato ganhador de almas. Olhando para a Bíblia, nós temos aqui um texto do profeta Jeremias, Jeremias 20, o versículo de número 9, ele disse assim: se eu disser, não farei mais menção dele, nem falarei mais no seu nome, há no meu coração um fogo ardente. Glória a Deus. Você entende o que Deus está falando contigo aqui nesse momento da lição? Talvez você esteja me escutando e pensando em entregar o cargo da escola bíblica dominical. Não, eu vou entregar. E você já teve certo de entregar, mas o fogo está ardendo no seu coração. Talvez você já disse: olha, esse negócio de pregar, esse negócio de ser obreiro, esse negócio de ensinar, esse negócio de se dedicar à obra de Deus, não é para mim. É melhor ser só o crente de banco. Mas o fogo arde no coração. Não vou mais falar, não vou mais... Tem gente que está me assistindo aqui e está passando por isso. Não vou mais falar, eu vou parar. Mas o fogo arde no coração. Jeremias disse: encerrado em meus ossos,
e eu estou cansado de sofrer. Não posso conter-me. Olha, irmão, tu tá dizendo que vai parar? Não para, não. Porque se tu fica lutando aí, não vai parar, tu tá só sofrendo. A chamada é maior do que o teu sentimento. Glória a Deus. Recebe essa palavra no nome de Jesus. A chamada é maior do que a tua condição emocional aí agora. Vai além dessa tristeza, dessa aflição que tu está sentindo agora, desse sentimento de incapacidade. A chamada é maior. Diz que vai parar, mas não para, porque o fogo arde. E Jeremias diz aqui, eu não posso me conter. Eu vou falar. Eu tenho que anunciar. Bendito seja o nome de Jesus. Veja o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Tornei-me tudo para todos, para de todo e qualquer modo salvar alguns. Meus irmãos, isso aqui é desejo por evangelizar. É o coração ardendo para levar as boas novas. Olhe, dentro da Bíblia, o sentimento da Trindade, o sentimento do Pai Celestial. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16, é o sentimento do nosso Pai Celestial. Olha o sentimento do Filho de Deus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ah, irmão, você disse o sentimento do Pai, do Filho, mas e do Espírito? João 16, 8. Quando ele vier, o que é que ele vai fazer? Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha só, irmãos, os três estão envolvidos com a evangelização. Bendito seja o nome de Jesus. E assim, nós concluímos uma parte introdutória da nossa lição. Você, até aqui, precisa perceber se no seu coração há ausência desse desejo aqui. E se há ausência desse desejo, peça a Deus que inflame o seu coração por amor pelas almas. Peça a Deus que faça o seu coração arder com sentimentos, desejos de evangelização. Ore ao Senhor nesse sentido. Leve os alunos de sua classe a refletirem sobre isso, a olharem para as suas prioridades, para as suas atitudes e ver se eles sentem realmente desejo pela evangelização. Vejam se a palavra não, eu tenho preocupação com as almas que estão se perdendo. Veja se as palavras condizem com as atitudes. Então, concluímos assim o primeiro ponto da nossa lição, assim, a evangelização, ela deve sim ser uma prioridade, há uma necessidade da pregação do evangelho. Dentro do nosso subsídio, nós temos aqui um segundo ponto, que é os requisitos para se ser um ganhador de almas. Já que eu preciso ter um desejo, mas só o desejo ele não é suficiente. Eu preciso buscar preencher esses requisitos que eu vou citar aqui. O primeiro requisito é ter convicção de salvação. O evangelista ou o evangelizador, aquele que anuncia as boas novas, precisa ter convicção de que a mensagem é verdadeira, de que a graça é real, de que a salvação ela pode ser sentida. Ninguém pode se tornar um autêntico ganhador de almas se não tiver certeza da salvação. E é interessante que essa certeza ela é acompanhada de uma profunda convicção de pecados. É quando a ficha cai e eu olho para mim mesmo, eu paro de olhar para as outras pessoas, olho para mim mesmo e vejo quão miserável eu sou, quão pecador eu sou. Eu tenho convicção de que eu mereço o juízo, que eu mereço a justiça de Deus, que eu mereço a condenação. E que quando essa convicção cai sobre mim, eu sinto o peso do pecado. Eu vejo o estado miserável em que eu vivo. Eu vejo o estado de trevas do meu coração. E eu sinto tristeza, eu sinto medo de partir desta vida sem Deus. E essa tristeza, ela me leva ao arrependimento. E o arrependimento é quando eu reconheço que preciso de Deus. O arrependimento é quando eu reconheço
que eu estou errado, né? É quando eu disfarço, eu me desarmo diante de Deus, eu paro de estar diante de Deus com o nariz em pé, e eu encurvo a minha cabeça e peço a Ele, clamo a Ele pelo seu perdão. E clamando a Ele pelo seu perdão, a fé invade o meu coração. E a fé é como um instrumento pelo qual eu me aproprio da salvação que há em Cristo Jesus. E por meio da graça de Deus, por meio da fé pela qual eu me aproprio da salvação, eu sinto a certeza, a paz, a segurança da salvação, o gozo, a alegria, convicção de salvação. E com essa convicção, com essa alegria que agora reina no meu coração, o meu desejo é levar esse evangelho, essa mesma boa notícia a outras pessoas. E tendo essa convicção de que eu, sendo pecador, miserável, fui salvo pela graça de Deus, essa convicção me torna mais habilitado a explicar, a levar as boas notícias aos demais pecadores. Olha só, alguém disse que evangelizar é quando um mendigo diz aos outros mendigos onde tem pão. Está todo mundo com fome, ele achou pão, achou a fonte para saciar a sua fome, aí ele vai e convida os outros para saciar a fome também. Olha, eu sei onde tem pão. Bendito seja o nome dele. Como é que tu sabe onde tem pão? Eu provei, eu comi, eu estou de barriga cheia, quero que vocês comam também. Aleluia, olha o que ele fez comigo, eu sou um pecador miserável e ele veio e por meio de sua graça me salvou. Experimentem isso também, bendito seja o nome de Jesus. O segundo requisito para se ser um ganhador de almas é ter amor pelas almas. Isso aqui é tão interessante, porque quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, não importava as circunstâncias, não importava as adversidades, as tribulações. Paulo, ele tinha convicção que foi chamado para evangelizar, para levar as boas novas de Jesus, ainda que ele sofresse por conta desse evangelho, mas ele se satisfazia em apresentar aos perdidos, aqueles que viviam sem Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz Atos, capítulo de número 20, versículo 23 e 24. Só eu sei, ou melhor dizendo, só sei que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Eu estou pregando, mas eu sou consciente, viu, gente? Ele diz assim, versículo 24, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus Cristo me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Precisa ter amor. Muita gente tem interesse. É diferente de amor. Olha para o ministério da pregação com interesse financeiro. Não, se não tiver um carro bom para mim evangelizar, eu não vou. Se o salário para pregar em tal lugar não for bom, eu não vou. Se lá tiver 2 pessoas, eu não prego lá. Isso não é amor, irmão, isso é interesse. Que no nosso coração não haja aqui esse sentimento interesseiro. Eu disse uma vez na classe de escola dominical, eu faço parte de uma escola dominical e às vezes tem classe que dá um aluno. Aqui, 10, 12 mil irmãos assistem a aula da escola dominical, mas a gente não pode se iludir com isso. De achar, 12 mil pessoas me ouvem. Então tá bom. Mas a gente sai de casa para dar aula a um aluno. Não que a escola tenha só um aluno, mas a classe que às vezes vai só um aluno e senta lá normal, com aquele aluno, abre a Bíblia, ele abre a Bíblia ali e a gente vai explicando a lição da escola dominical. O importante não é a quantidade, é cumprir a missão. Guarde aí essa palavra. Para de olhar para a quantidade. Tem pouquinho. Cumpre a tua missão. Leva o evangelho. Mas a escola é longe. Vai evangelizar. Vai ensinar a palavra de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Para de olhar para a parede caindo. Para de olhar para a iluminação, para a classe. Para de olhar para as circunstâncias. Começa a olhar para as pessoas. Tenha amor pelas almas. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. O terceiro requisito para se ser um ganhador de almas é ser cheio do Espírito Santo.
O Espírito Santo é quem direciona os crentes e lhes dá ousadia para testemunhar de Cristo Jesus. Veja o exemplo do apóstolo Pedro. Antes de ser batizado no Espírito Santo, Pedro negou Jesus. Depois de batizado, pregou para 3.000 pessoas. Agora, isso não quer dizer que aqueles que não são batizados no Espírito Santo não podem pregar, não podem evangelizar, porque os apóstolos, eles já pregavam antes disso. Veja Mateus capítulo 10, versículo do 1 ao 4. Jesus dividiu eles de 2 em 2 e enviou às cidades. E eles foram, anunciaram o evangelho, expulsaram demônios e curaram enfermos. Antes de serem batizados, foram na autoridade de Jesus. Então, ser cheio do Espírito Santo não necessariamente significa dizer ser batizado, né? Mas batizado é alguém revestido. Então, se você não é batizado no Espírito Santo, seja alguém cheio. E na condição de alguém cheio, busque o batismo para você ser revestido, para transbordar. Porque, sem dúvidas, o batismo no Espírito Santo nos dá ousadia para pregar a palavra de Deus, conforme Atos capítulo 4, versículo 13 e também o versículo de número 29. O quarto requisito para ser um ganhador de almas, lógico, esse tinha que estar aqui, ter conhecimento da palavra de Deus. Todo evangelizador, todo evangelista, todo ganhador de almas é alguém que conhece Bíblia. É alguém que lê a sua Bíblia. Como é que você vai chegar para evangelizar uma pessoa se tu não conhece Bíblia? Tu vai dizer o que a ela? Tu vai contar a história de carochinha? Tu vai falar, não, tem que falar o evangelho. Mas, irmão Murilo, eu não sei evangelizar. Olha, muita coisa da aula de hoje eu tirei de um livro chamado Manual de Evangelismo do pastor Valdeir ou Valdir Bíssego. Tem aqui, deixa eu me conferir aqui, tem Manual de Evangelismo, é isso mesmo, pastor Valdir Bíssego. Se eu fosse vocês, eu comprava esse livro aqui, porque nele há todos os versículos que você pode utilizar para iniciar uma conversa evangelística. Conhece a tua Bíblia, conhece o plano da salvação. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 15, a Bíblia diz assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus. São os 4 requisitos para se ser um ganhador de almas: ter convicção da salvação, amor pelas almas, ser cheio do Espírito Santo e ter conhecimento da palavra de Deus. E isso aqui nos leva imediatamente a nos questionar: por que evangelizar? Tá certo, eu preciso ter desejo, eu preciso preencher esses requisitos, ter conhecimento da palavra, ser cheio do Espírito Santo, ter amor, ter convicção da minha. Mas por que evangelizar? Eu não posso muito bem ficar em casa, eu não posso muito bem, sou salvo, e permanecer para ficar em pé, aquele que está em pé, olhe para quem não cai. Eu não posso viver minha vida assim? Por que evangelizar? A Bíblia responde. Em primeiro lugar, nós devemos evangelizar porque é um mandamento dado pelo Senhor Jesus. O Senhor ordenou, deu-nos esse chamado, essa grande comissão, para pregar o Evangelho, né? Pois Ele quer que a mensagem da salvação, conforme Marcos, capítulo 16, versículo 15, alcance toda criatura. Mateus 28, 19, é desejo de Jesus que essa mensagem seja pregada em todas as nações. Marcos capítulo 16, versículo 15, todo o mundo. Mateus capítulo 9, versículo 35, todos os lugares, glória a Deus. É isso mesmo. Então, nós devemos anunciar o Evangelho porque é um mandamento. Onde, irmão Murilo? Em todos os lugares. John Wesley, ele dizia o seguinte: o mundo é minha paróquia. No linguajar antigo deles, o mundo é o meu púlpito. O mundo é o palco para a minha pregação, porque tem muita gente que só foca o púlpito da igreja. Tem muita gente que acha que ser pregador é pregar num congresso, é pregar numa festividade, é pregar numa cruzada. Olha o sentimento de John Wesley: o mundo é minha paróquia. Onde eu prego, irmão Murilo? Conforme as Escrituras, em todo lugar. Glória a Deus. Por que evangelizar é importante? Porque é uma obrigação. Olha o que Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho.
Paulo não está dizendo aqui que o que prega, que o que evangeliza é alguém que está fazendo aquilo ali forçado, constrangido. Não é assim. Paulo, ele sentia essa obrigação porque ele foi atingido pela graça. E sendo atingido por essa graça, ele diz lá em Romanos capítulo 1, ele se sentia devedor, tanto de bárbaro como de grego, ou tanto de bárbaro como de judeu. Ele se sentia devedor de todos. Não, eu fui salvo de graça, eu quero que os outros também alcancem essa salvação. Atos capítulo 4, versículo 20, a Bíblia diz assim, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Era a consciência dos pregadores da igreja primitiva. Eu tenho essa responsabilidade, essa obrigação. Não, fique calado, Pedro. Fique calado, João. Não, nós não podemos nos calar. Nós temos essa responsabilidade, essa obrigação. Temos que falar o que vimos e ouvimos. Em terceiro lugar, nós devemos evangelizar porque é um privilégio. Você já pensou, irmão? É um privilégio evangelizar. O evangelista, conforme 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, é um cooperador de Deus. E quando nós pregamos a palavra de Deus, ele coopera conosco. Como é que Deus coopera conosco? Marcos, capítulo de número 16, versículo 20. E o Senhor cooperava com eles como? Realizando sinais e maravilhas. Bendito seja o nome de Jesus. Não te preocupa não com cura, não te preocupa com milagre, não te preocupa em pregar. Prega e automaticamente estas coisas vão acontecer. E quando elas acontecerem, é um sinal que o Senhor está cooperando contigo. Glória a Deus. Por que evangelizar, irmão Murilo? Por que evangelizar é tão importante? Porque é um desejo de quem é salvo. Olhando para as Escrituras, nós podemos comprovar isso aqui. Evangelizar é um desejo de quem é salvo. Veja a mulher samaritana, depois que teve um encontro com Jesus, ela foi até Samaria e anunciou a todos os samaritanos, encontramos aquele que é o Cristo. Olha, venham conhecê-lo. João capítulo 4, versículo de número 19. Há um texto aqui também bem interessante, que é o chamado dos discípulos, né? O chamado de André, o chamado de Filipe. João capítulo 1, versículo de número 39, começa dizendo assim, respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou até Jesus. O desejo de André foi salvo por Jesus, teve convicção de quem é Jesus, levou o irmão. Vem, Pedro. Do mesmo jeito fez Filipe. Do mesmo jeito foi o endemoniado gadareno. Quando ele foi liberto, ele foi para as 10 cidades, para Decápolis, a anunciar o evangelho. Agora, tu imagina aqui o endemoniado gadareno chegando lá. Não estava mais despido, não era mais louco, não estava mais amarrado, não morava mais no cemitério, estava agora penteado, estava agora bem vestido, chegando nas casas. Isso é uma contextualização. Ô de casa. Aí a pessoa, o que é? Aceita um panfletozinho? O que é isso aqui? Eu quero te falar de um homem chamado Jesus. Mas peraí. Tu não era aquele homem que vivia amarrado? Tu não era aquele homem que morava no cemitério? Disse bem, eu era. Mas o que foi que aconteceu? É justamente isso que eu vim falar aqui para vocês. Esse homem chamado Jesus mudou a minha vida. Glória a Deus. Mas tu não era aquele homem lá que vivia bebendo. Tu não era aquela mulher lá que vivia. Era. Jesus mudou a minha vida. E agora eu estou aqui te mostrando que ele pode mudar a tua também. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós temos aqui o exemplo do leproso que saiu anunciando o reino de Deus. Marcos capítulo 1, versículo de número 44. Então evangelizar. Por que evangelizar? Porque é um mandamento, porque é uma obrigação, porque é um privilégio e também porque é um desejo de todo salvo. Agora, a tarefa da evangelização, ela é urgente. Evangelizar é uma tarefa urgente. E você me pergunta, por que, irmão Murilo, evangelizar é uma tarefa urgente? Evangelizar é uma tarefa urgente porque a vida humana, ela passa muito rápido. Salmo capítulo de número 90, versículo 10 ao 12.
Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, a fim de que entendamos a brevidade deles. Perceba, irmãos, a vida passa muito rápido. O que seria 70 anos? 70 anos é muito tempo. É nada, irmãos. Passa assim, ó, num piscar de olhos. Um dia desse a gente era criança brincando na rua, né? Hoje já está aqui chegando na casa dos 30, daqui a pouco está na casa dos 60, cabelo branco, rosto enrugado. Passa muito rápido. Então evangelizar é urgente, porque a vida humana é um conto ligeiro, né? É como uma erva daninha que cresce hoje e murcha amanhã. Passa muito rápido. Em segundo lugar, nós devemos evangelizar. A urgência da evangelização, porque evangelizar é tão urgente, por conta da atuação constante de Satanás. Mateus capítulo 13, versículo 25, ele está constantemente semeando o joio no meio do trigo. E nós devemos evangelizar, devemos anunciar a verdade. O inimigo ele não cessa. O semeador, que é uma prefiguração daquele que evangeliza, que leva as boas novas, está lançando a semente. E o inimigo está lá arrebatando a semente que cai à beira do caminho. Nós devemos evangelizar. Evangelizar é tão urgente, porque a partida do pecador para a eternidade, ela pode acontecer a qualquer momento. O que nos separa do juízo de Deus é uma linha muito curta. Veja, Lucas 12, 19 ao 20, um homem estava com o celeiro cheio, estava com a vida ganha, e ele disse assim, te alegra minha alma, te farta, tu tem tudo, tem providência para amanhã, para depois e para depois, vai desfrutar do que conquistou. Aí uma voz brada, louco, se hoje pedirem a tua alma, o que será de tu? O que tem para dar, o que tem para oferecer, isso aí vai ficar. Evangelizar é urgente. É urgente por isso. Estamos aqui agora. Amanhã não podemos mais estar. Eu lembro que uma vez, na matriz aqui em Uricuri, eu cheguei para um jovem e sentei assim, do lado dele, na hora do convite para se aceitar a Jesus. E eu disse a ele, jovem, o dia é hoje. Ele está te chamando agora. Não deixa para amanhã, jovem. Aproveita a oportunidade que Deus te dá agora. E ele, muito quebrantado, mas apesar de estar quebrantado, ele disse assim, não, vamos fazer o seguinte, semana que vem eu venho com a minha namorada e nós dois aceitaremos a Jesus. Aí eu disse, não, faça o seguinte, semana que vem você vem crente já com a sua namorada e ela aceita a Jesus, mas se decida hoje, porque semana que vem pode não chegar. E ele disse, não, mas eu vou deixar para a semana que vem. Antes do domingo, numa quinta-feira, ele morreu em um acidente de moto. O domingo, para aquele jovem, a segunda oportunidade não chegou. E perceba, evangelizar é urgente, porque o que nos separa da eternidade é uma linha muito fina. Evangelizar é urgente, porque depois da morte não haverá mais possibilidade de perdão. Não tem purgatório depois da morte. Hebreus capítulo 9, versículo 25, a Bíblia diz assim, depois da morte, segue-se o juízo. Não se engane, não. Deus faça de mim o que Ele quiser. E é assim. Não, deixa para depois. Olha, depois da morte segue-se o juízo. Não há encarnação. Não há, depois da morte, uma terceira opção. Não quero céu, nem quero inferno. Não, depois da morte, juízo. Evangelizar é urgente por conta da iminente volta de Jesus, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 ao 58. Ele, mas eu não vou morrer agora. Tá bom, se não morre agora, mas ele pode voltar agora. Então é por isso que evangelizar é tão urgente. Você ou nós precisamos ter compromisso com a evangelização. Cause esse senso de urgência no coração dos seus alunos. Tenha esse senso de urgência em seu próprio coração. Evangelizar. O nosso mal é gastar tempo com rede social. Nosso mal é gastar tempo com WhatsApp, com Instagram, parece que eu sou extremamente contra essas coisas, né? Mas sou contra o exagero.
maratona de série, maratona de tanta coisa, e a gente vai perdendo tempo, e a vida vai passando, e almas vão indo ao inferno, e aquela coisa toda, e parece que o nosso cristianismo fica raso, só de palavras, palavras, palavras. Ah, eu sei que Ele me salvou, eu sei que isso, eu sei da perdição, eu sei do pecado. Se tu sabe dessas coisas, essas coisas deveriam movimentar a tua alma, para que tu sejas um pregador, um ganhador de almas. Meus irmãos, eu penso que a gente precisa ter mais desejo, precisa ter mais sentimento, né? Ter compromisso com a evangelização não é para qualquer um. Precisa arder em desejos. Que nem diz Knox, dai-me a Escócia ou eu morro. A gente precisa disso aqui. Senhor, me dê Pernambuco ou eu morro. Senhor, os irmãos de Minas Gerais, Senhor, Minas Gerais, dai-me Minas Gerais ou eu morro. São Paulo, Senhor, dai-me São Paulo ou eu morro. Senhor, dai-me o estado do Ceará ou então eu morro. Senhor, dai-me o estado aqui do Rio Grande do Sul ou então eu morro. Senhor, dai-me o estado do Rio de Janeiro ou então eu morro. A gente precisa ter sentimento. Mas eu sou só um. É que Knox era só um. Mas veja o poder do um com Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Tenha compromisso com a evangelização. Eu espero ter contribuído para a sua aula da escola dominical. Desejo a você um ótimo fim de semana. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, abra a jaula.